Então fala galera do Comunica Físio, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do projeto. Para quem não me conhece, sou Rico Torres, aluno de fisioterapia, agora do terceiro período. E hoje, com o Ed, aqui do meu lado, com o Dr. Marcos Mota e com a doutora Annelise, iremos protagonizar mais uma dessa série de entrevistas que iremos trazer para vocês. Então Ed, já vai se apresentando aí pra galera. Bom, então fala galera do Comunica Físio, sou o Ed e hoje a gente vai estar tendo essa oportunidade de hoje estar aqui com o Dr. Marco Mota e a doutora Annelise para falar desse assunto tão importante que é a hipertensão arterial, né? Bom, falando um pouco sobre os nossos convidados, né? Dr. Marco Mota, que ele é cardiologista alagoano, professor titular aposentado de cardiologia na UCISAL, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, e em hipertensão pela Sociedade Brasileira em Hipertensão, a SBH. Ex-consultor do Ministério da Saúde sobre hipertensão arterial e diabetes e ex-presidente do Departamento de Hipertensão SBH e pesquisador do Centro de Pesquisa Marco Mota. Annelise, nutricionista, doutora pela Faculdade de Ciências Médicas, UERJ, coordenadora do Centro de Pesquisa Dr. Marco Mota. E vamos lá, Rico, vamos dar início a essas perguntas desse assunto tão importante, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade em si, né? Bom, gente, agradeço demais por vocês terem aceito o convite de se juntar a nós para debatermos esse tema de importância, né, gigantesca entre a comunidade, já que a hipertensão arterial sistêmica é tão prevalente, né? Nós realizamos nossa pesquisa de campo na comunidade espírita do nosso lar, que é onde nós focamos, né, para tirarmos as dúvidas dele através de programas voltados para a área da saúde. E a hipertensão arterial sistêmica foi a que foi mais indagada, não é isso, Ed? Foi um dos temas que mais teve relevância dentre o público que nós inserimos a nossa pesquisa. Então, agradeço de verdade aí a presença de vocês, que são referência, não digo nem do estado, mas nacional em relação ao tema, tá bom? Muito obrigado mesmo por aceitarem o convite. A gente fica feliz também em poder estar aqui, né, ajudar vocês, e feliz também com o programa, né, uma inovação aí da fisioterapia, a gente fica muito feliz. Parabéns aí. Que agradece. Isso. Olha, eu diria para vocês de saída que mais importante mesmo que o tema, é um tema relevante e sem questionável, é a gente perceber jovens como vocês interessados pelo tema, né? E talvez vocês não saibam, mas há anos atrás eu tive a felicidade de criar o primeiro curso de fisioterapia aqui no estado de Alagoas. Eu era diretor da antiga Escola de Ciências Médicas, que hoje se transformou numa universidade, e havia só um curso de medicina. E durante a minha gestão, nós tivemos a chance de convocar vestibular para físio, fono e TO. Então, estou na história de vocês. Inclusive, quando deixei a direção, eu não voltei para ensinar mais medicina. Eu quis ficar com o curso de fisioterapia, de onde continuei sendo aluno por quase mais 5 anos. Poxa, que legal. Então você está envolvido na nossa história, a gente nem sabia, não é isso? Então, gente, vamos lá, vamos iniciar, porque temos muita coisa para conversar aqui, é um assunto muito amplo, tá bom? Então, a hipertensão arterial sistêmica é uma doença silenciosa, perigosa e sem cura, mas que pode ser tratada desde que sejam tomados os devidos cuidados. Estima-se que aproximadamente 30 milhões de brasileiros sofram com essa patologia, certo? E que apesar de ser tão prevalente, muitas pessoas ainda desconhecem o que é. Então, eu gostaria que vocês explicassem de uma maneira mais simples para o pessoal da comunidade conseguir compreender. Olha, vamos chamar então a hipertensão de pressão alta, né? Que isso vai chegar mais assim para o público que esteja, porventura, nos acompanhando aqui, né, nesse podcast. Ela é uma doença estranha, porque ela não poupa ninguém, ela é muito democrática. Ela chega para todas as pessoas assim de uma forma, talvez, eu não digo que inesperada, porque em algumas situações a gente espera que ela chegue. Por exemplo, nas mulheres, após a menopausa, é muito comum em cada 10 mulheres, praticamente 6 se tornarem hipertensas. Então,
não é tão de repente que ela chega. Agora, eu costumo dizer o seguinte, que a hipertensão, a pressão alta, não é uma doença, como o nome diz, pressão alta. Não é uma doença de números, 14, 15, 16 ou 18. Ela é algo muito mais complexo. Por quê? O número é como que fosse a febre da doença. Você não diagnostica doença pela febre. Eu estou com 38, estou doente. Não, você vai ter que procurar qual é a causa que lhe deu aquela febre de 38. Assim é a pressão arterial. Quando você começa a desenvolver a hipertensão, você começa a subir a pressão levemente. Ela não pula de 12 por 8 para 18. Ela vai 12, 13, é um processo, 14. É um processo. E isso denota o quê? Que a doença não é o número. A doença é o que faz o número subir. E seguramente, na maioria das pessoas, essa hipertensão arterial, que às vezes é chamada de essencial, né? Porque tem hipertensão, pressão alta, que tem uma causa. Por exemplo, a pessoa já nasce com pressão alta porque tem uma doença da aorta, coartação de aorta. Mas normalmente isso não é assim que surge. É uma doença que vai devagar, né? Denota o quê? O acometimento do vaso. Sim. Quando a gente fala em vaso, em todo canto da gente tem vaso, né? Nós somos um emaranhado de vasos. E esses vasos adoecendo é que faz com que a pressão vai subindo. Portanto, a gente não deve esperar nem o número começar a alterar. A gente deve, por exemplo, desde cedo, cuidar de coisas que a gente sabe que um dia vai tornar a gente hipertenso. Eu costumo muito chamar essas coisas do entorno, daquilo que está em volta da gente. Então, se a gente ganha peso, é sedentário, come muito sal, não come muito potássio por não gostar de frutas, verduras, legumes, se bebe exageradamente, você já está construindo a sua hipertensão antes de ser hipertenso. Com certeza. Bom, e assim, puxando o gancho do que o senhor falou, né, a gente entende que assim, o parâmetro de corte, né, para o diagnóstico da hipertensão, a gente tem como medida de 140 por 90 milímetros de mercúrio, né? Mas nesse caso, então, isso não seria suficiente para o diagnóstico. O que contemplaria esse diagnóstico para uma pessoa hipertensa, além dessa... Bom, infelizmente, o diagnóstico da pressão alta ainda vem sendo feito e será por muito tempo. Eu possivelmente não vou alcançar essa mudança pelo número, né? O número é fundamental. Por que o número é fundamental? Porque foi a partir desse número que você aprendeu que quem tinha esse número maior do que 14 por 9 tinha mais chance de ter doença vascular cerebral, infarto do miocárdio, doença renal, doença cardíaca. Então, existe toda uma construção que a gente chama epidemiológica. Quer dizer, as pessoas que têm esse número acima disso têm mais risco de adoecer e de ter esses eventos. No entanto, a gente tem hoje absoluta certeza de que as pessoas que ainda não chegaram nesse número também já estão submetidas a um risco muito grande. Agora, a sua pergunta basicamente me fez assim lembrar algo que eu não posso esquecer. Embora essa complexidade toda que eu estou falando aqui, o diagnóstico ainda é feito com o número. Eu não posso fugir dessa realidade, né? E esse ponto de corte que você falou aí, 14,9, 140 por 90, é o ponto de corte aceito por todo mundo como sendo igual ou maior hipertenso. Menor que isso ainda não é hipertenso. A questão da pré-hipertensão vem ganhando força também, né? Que seria esse entre o 11 por 8 e o 14 por 9 já é um alerta, já é pode ser dizer um sinal amarelo. É isso? O que a diretriz chama de pré-hipertensão, você vê a classificação atual, ela mudou um pouco. São os indivíduos que têm entre 130, 13 e 139, ou pior, né? 85 a 89. Essa é a categoria que a gente costuma chamar de pré-hipertenso. A diretriz referenda isso no seu documento. Esse pré-hipertenso, ele já é um doente, porque ninguém é pré-doente. Né? Você já é doente, ok? Já é um doente. E se você for procurar nessa população,
nosso trabalho mostrou isso, os dados da diretriz foram apresentados por Annelise, hoje praticamente 22% das pessoas que são pré-hipertensas já tem uma modalidade de hipertensão chamada mascarada. O que é isso? No consultório ele é pré-hipertenso, lá fora ele tem mais do que 140 por 90. 22% dessa população é considerada como hipertenso mascarado. Entendi. E aí, falando dessa hipertensão mascarada, também tem uma situação que, pesquisando, eu achei que é a questão de pessoas que se ficam hipertensas só durante o momento que elas estão dormindo. E aí também pode se classificar numa hipertensão mascarada, não é isso? Mascarada noturna. Mascarada noturna. Veja, primeiro a gente tem que raciocinar que a gente tem, por enquanto ainda, vamos ter um segundo método que olha a pressão durante o sono, ok? Essa medida da pressão durante o sono, nem sempre ela é reprodutível. Há trabalhos feitos por um colega até aqui de Recife, já falecido, Hilton Chaves. Ele mostrou que para você ter uma certeza do comportamento dessa pressão durante o sono, você deveria pelo menos fazer 2 mapas, né? Monitorização ambulatorial da pressão arterial breve, a MRBA vai dar essa informação. Esse é um exame ruim, ele é cruel. As pessoas, o primeiro ele consegue fazer, o segundo já reclama, se você vai propor o terceiro ele já diz que não quer fazer, que é um tanto incômodo você dormir com um aparelho que fica medindo o seu braço. Então, se a pessoa de fato tem comprovadamente hipertensão noturna, você tem que buscar uma causa para o que está acontecendo. E a causa mais comum da hipertensão noturna hoje é a chamada apneia do sono. As pessoas que não dormem bem porque são obesos, né? Porque tem outras intercorrências, e aí você tem que tratar o fator que está determinando essa hipertensão noturna. A mascarada, que a Annelise falou, porque existem 9 comportamentos diferentes da pressão arterial, dependendo do ambiente onde você olha. Esse é o nono fenótipo, eu não gosto desse nome, mas é assim que a diretriz chama. É o indivíduo que ele é apenas hipertenso pela mapa durante a noite, não é durante o dia, mas altera a média de 24 horas. Dependendo do ambiente e se ele está medicado ou não, né? Sim. Porque se o paciente está medicado, é a hipertensão mascarada, avental branco, normotenso e hipertenso. E se ele está medicado, a gente fala não controlada ou controlada, né? É por isso que ele falou 9. O surgimento da doença está relacionado a alguns fatores de risco também, né? Sim. Eu queria que os senhores falassem um pouco sobre quais são os fatores de risco mais prevalentes, ou pode-se dizer também os mais importantes que poderiam ser apontados. Queria ouvir a Annelise. Eu acho que o Dr. Marcos já falou, né? A gente já sabe que tem os fatores de risco que são comuns, que são os que todo mundo conhece, que é justamente isso, a questão, né, do peso, né, da questão da obesidade, excesso de peso, o paciente que é sedentário, que não faz uma atividade física, né, a questão da alimentação, que é extremamente importante, né, e tem alguns outros que a gente vem falando e também pesquisando lá no centro de pesquisa, que está relacionado também e que não são tão conhecidos, né, como a questão, por exemplo, do sono, né, dessa questão da qualidade do sono. A gente sabe que tem uma interferência enorme, né, a questão do estresse, a questão até do raio UV, a gente tem outros fatores que a gente, né, o paciente que tem uma patologia, por exemplo, paciente diabético, né, ele tem, né, então, a idade, a mulher, a questão da menopausa. Então, tem vários fatores, na verdade, tem aqueles que a gente consegue, né, interferir, né, então, no paciente, para que realmente a gente possa modificar o estilo de vida, né, mudança de estilo de vida, e tem fatores que realmente estão associados à idade, à genética, que esses fatores aí a gente não consegue tanto, né, interferir, né, fazer uma abordagem. Que se diz respeito à idade, eu queria saber uma coisa dos senhores, o que é que vocês enxergam para o futuro, visto que hoje 65% da população acima dos 60 anos sofrem com hipertensão arterial. Como vocês têm esse prognóstico para daqui a, não sei, 50 anos, como vai estar mais ou menos a situação, já que a população brasileira e mundial também vem envelhecendo, certo? Eu vou falar e ele vai falar também, eu tenho certeza, né, que a gente... Então, que eu acredito muito, né, que a hipertensão está totalmente relacionada com essa questão do vaso, né, como o Dr. Marco falou.
E o vaso, ele envelhece com a idade, né? A gente vai, né? A idade e o vaso vai envelhecendo, né? Então, assim, o que é que a gente... O que é que eu enxergo hoje em dia? Que a gente precisa tratar muito mais cedo o que faz esse vaso envelhecer. Porque depois que ele está, né, envelhecido, a gente não pode fazer Sim. mais tantas coisas. Então, como nutricionista, eu acredito muito na questão da prevenção. Sim. Né? E essa prevenção não é uma coisa simples. Porque você não pega um paciente idoso que chega no seu consultório e você vai dizer a ele, você tem que fazer atividade física, você tem que parar de fumar. Sim, o cigarro, né? Extremamente importante também, um fator de risco. Você vai, a partir de hoje, você vai comer isso, deixar de comer isso. Né? Um paciente que já tem, na verdade, toda uma história construída e a mudança de estilo de vida para ele é muito difícil. Então, eu acredito na nutrição que começa, na verdade, no momento que aquela mãe está planejando com aquele pai ter uma criança. Né? Então, hoje em dia, eu tenho uma sobrinha, por exemplo, que a minha irmã, ela fez isso, né, com a minha sobrinha. Né? Ela fez todo o processo, né, de gravidez com acompanhamento nutricional. Depois ela fez a introdução alimentar. Né? Então, assim, é uma criança que não foi apresentado para ela o doce, que não foi apresentado para ela, né, uma alimentação muito rica em sódio, a não ser quando vai na casa do avô. Né? Que aí ele faz os gostos, ele tudo. burla essas coisas. Né? Então, assim, possivelmente será uma criança que mesmo estando num ambiente onde, né, será uma criança diferente. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que essa mudança, né, desse percentual de pacientes com hipertensão e também, assim, um olhar, agora eu vou para o meu lado no centro de pesquisa, né, um olhar dos fármacos que não tratar só o número. Olha, essa história do futuro, né, claro que eu sempre lembro de uma coisa. No meu consultório eu tenho um retrato de minha mãe. Minha mãe morreu com 63 anos de idade e era uma velha, né? Morreu de morte praticamente natural. Eu hoje estou com 73 anos trabalhando e as pessoas ainda me procuram porque confiam nas coisas que eu faço, né? Então nós vamos viver mais, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma programação biológica para os homens, né? Que eu vou explicar como. Os mamíferos, você tem um menor mamífero, que é o rato da cana, e o maior mamífero, que é a baleia. Se você coloca todos os animais que são mamíferos numa escala e calcula para ele o tempo de vida, o homem nessa escala deveria viver 114 anos. Então, ele é o único, os outros todos vivem no tempo programado, o homem é o único que antecipa a morte. Eu até penso assim, talvez porque ele seja racional. A racionalidade é que faz com que ele adoeça, é o estresse. Né? Mas, graças a Deus, a gente está avançando nisso. Né? Cada vez a gente vive mais e vive com qualidade. Aí surge o problema que você coloca. Por quê? O envelhecer significa, como a Annelise coloca, na maioria das pessoas, o envelhecer cronológico e o envelhecer biológico. Os vasos vão envelhecer. E quando os vasos vão envelhecendo, aparece um modelo de pressão alta, que é chamada hipertensão sistólica isolada do idoso. E, logicamente, essa convivência com esse modelo de hipertensão vai ser para vocês todos, um campo extraordinário de pesquisa, de trabalho, de experimento, de medicamentos novos, porque você vai ter que entender que esse nível de pressão arterial, ele, para algumas pessoas, não pode ser tão baixo nem tão alto. Isso a gente ainda não sabe. Esse é um desafio, né? E qual seria a melhor pressão para o indivíduo que chegou aos 90 anos de idade? Ele só chega se tiver 12/8. Agora, depois que ele chega com 12/8, ele é frágil. Você pode pegar todas as classificações de idoso pela idade, essa pressão de 12 dá para ele o quê? Tontura, queda, quando ele cai, fratura interna, morre de outras coisas. Né? Então esse é um desafio muito interessante de você entender que o processo de envelhecimento ele é natural, mas existe com relação à pressão arterial limites que ainda não estão devidamente estabelecidos. São as metas de pressão de acordo com a idade.
Acho que outra coisa importante do futuro também é a melhoria no diagnóstico da hipertensão. Sim. Acho que a gente vem crescendo muito nessa melhoria, né, do diagnóstico, não só do diagnóstico, mas também do acompanhamento do paciente hipertenso. Né? Eu acho que isso também é alguma coisa que o futuro vai mostrar para a gente. O Dr. Marco falou, a gente continua diagnosticando, a gente não, né, que eu não dou diagnóstico, mas o médico continua diagnosticando o paciente hipertenso através de um número mágico lá, que é o 14/9. Mas a gente já sabe, por exemplo, que esse paciente que está com 14/9, né, na pressão que a gente verifica na periferia, lá na braquial, ele já tem a pressão central alterada há algum tempo antes dela, né, se manifestar ali. E a gente hoje já consegue, por exemplo, no centro de pesquisa a gente tem esses equipamentos, verificar a pressão central, a pressão na raiz da aorta de forma não invasiva. Isso é uma evolução. Né? Então, assim, que na verdade foi como foi a primeira vez verificada a pressão, né? Só que era um método invasivo e depois toda a história da epidemiologia foi construída, né, através da pressão que a gente, né, hoje ainda faz o diagnóstico do paciente. Então, eu acredito que a gente vai crescer muito ainda nessa questão. É a questão do diagnóstico fora do ambiente do consultório, né? A gente faz mapa, faz MRPA, né? O Dr. Marcos falou aí que a MRPA, daqui a pouco vai ser possível fazer MRPA noturna, né? Assim, a verificação dessa pressão noturna com um pouco menos de incômodo do que a mapa. Então, assim, eu acredito também que esse é um futuro, assim, brilhante, né? Mostrar ao paciente o mais rápido possível que ele tem pressão alta, poder controlar e poder acompanhar o paciente, né? Assim, saber se aquele medicamento está sendo dado, se a mudança de estilo de vida realmente está adequado para o paciente. Eu acredito muito nisso, na evolução aí das tecnologias, né? Sim. E da epidemiologia, na verdade, construída através da pressão central também, né? A gente está caminhando para isso. Sim. E tão importante quanto falar de futuro, também é importante nós falarmos do presente, né? De certa forma, a hipertensão arterial sistêmica, ela é uma patologia que atinge a população em geral, de maneira geral, como a gente tem comentado aqui, né? Mas alguns estudos eles indicam que os fatores socioeconômicos estariam diretamente relacionados à sua prevalência, né? Como, por exemplo, na população mais carente. Com o olhar da nutrição, você atribuiria isso a quê? Então, eu vou começar um pouquinho antes da nutrição, né? Eu acho que em relação à questão da população carente, a gente tem alguma coisa bem importante que vocês falaram no primeiro momento, o conhecer a doença. Vocês perguntaram o que é hipertensão, né? Então, assim, eu acho que o paciente, de uma maneira geral, não só o paciente mais carente, mas de uma maneira geral, ele precisa conhecer a doença. Né? Ele precisa saber que a doença, a hipertensão, na maioria das vezes não vai trazer para ele nenhum sintoma. Né? Então, assim, aquele paciente termina não procurando o profissional médico, né? Não faz um acompanhamento de prevenção. Quando está medicado, chega em casa, deixa de tomar a medicação. Né? Então, assim, o que é que eu acredito, não só para a população carente, mas para a população como um todo, é num trabalho que é feito não por um único profissional, mas por uma equipe. Então, assim, quando a gente consegue, na verdade, que o paciente, através da educação em saúde, entenda o que é a doença, depois ele tem o acompanhamento médico adequado, né? Então, diagnóstico preciso, medicação, a gente trabalha muito no centro de pesquisa desse formato, né? A importância da assistência farmacêutica. Então, o paciente saber que não pode deixar de tomar aquele remédio, mesmo que ele verifique a pressão dele em casa e dê 11/9. Não pode parar, tá 11/9 porque eu estou tomando todos os dias. Né? E aí entra o profissional da nutrição com a questão da alimentação, né? E aí entra o pessoal da psicologia. Então a gente trabalha muito assim no centro. Então o paciente entender, na verdade, que são várias coisas que determinam que a pressão dele vai ser mantida ali, né? Uma dificuldade que a gente tem muito grande em relação à alimentação é que na maioria das vezes, o que é que acontece com o paciente hipertenso? Não pode comer sal, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, assim, eu sou muito mais da abordagem do você pode. Olha, se você aumenta a quantidade de frutas e verduras, você pode comer tal coisa, entendeu? Sim. Então, assim, é mais mostrar a ele o que ele pode do que o que ele não pode. O Ministério da Saúde está pedindo para a gente há muito tempo já que a gente invista na questão dos alimentos in natura, né? Então, por quê? Qual foi o boom, na verdade, dessa questão do aumento da quantidade do sódio? Os alimentos industrializados.
né, os ultraprocessados que estão aí, né, no alcance de todo mundo, né, tem uma quantidade enorme de sódio para aumentar o tempo de prateleira do alimento. Conseguir né? estender Então, a assim, validade. conseguir estender a validade e a gente come e nem percebe que está comendo aquela quantidade de sal. Né? Então, assim, mas eu digo muito isso ao meu paciente, que às vezes eles chegam lá no centro, assim, já numa certa idade, aí faz, e aí, como é que tá? Tá muito difícil. Por quê? A minha filha tirou todo o sal da minha comida. Eu não consigo comer essa comida. Mas você pode comer o sal. Né? O que você não... Então, essas coisas são bem importantes. Fazer o paciente entender que a dieta não é sem sal. Porque, às vezes, é o único prazer que ele tem é a alimentação. Né? Um idoso, às vezes, não tem mais... Né? A alimentação é a única coisa que dá prazer a ele. Então, eu acho que é bem importante, não só para o paciente, que é para todo mundo, né? A equipe multiprofissional e... Essa questão do conhecimento, né, de levar o conhecimento para eles, eu acho que entra também a questão da responsabilidade social dos estudantes, tanto dos universitários quanto das escolas, enfim, para tentar difundir realmente esse conhecimento. Como, por exemplo, posso fazer um merchan aqui do nosso... É o que vocês estão fazendo. do nosso projeto aqui. A gente está querendo levar essa informação para o pessoal da comunidade. Então, realmente é de fundamental importância, sem dúvida. Eu vou dar uma dica da história do sal que a Annelise falou ali. Não é só a questão social, mas especialmente também a questão educacional. Quanto melhor for o indivíduo educado, ele tem um trabalho do próprio Ministério da Saúde mostrando o analfabeto, o indivíduo que fez apenas o primário, vai... A hipertensão graça com a forma mais coercitiva e mais importante. Mas aprendi essa história do sal com um agente comunitário, porque como a Annelise diz, a gente não proíbe, a gente manda reduzir o consumo de sal. E a redução do consumo de sal, a gente programa que seja talvez pela metade que o paciente come, um pouco mais. Esse estudo Pure mostrou isso, ele consome quase 14 gramas de sal, né? Devia consumir no máximo 5, e etc. Eu aprendi com um agente comunitário. Ele diz, então, sabe como é que eu faço? Eu vou numa casa e converso com o pessoal de casa e digo assim, quanto a senhora gasta de sal por mês? Aí imagine que a dona de casa diga, eu gasto 1 quilo. Eles vamos fazer o seguinte, a senhora vai agora gastar apenas meio quilo. Aí pega, amarra o saquinho e dá as 2 metades, né? Então, ele está fazendo uma educação de redução do sal em 50%. É um negócio muito legal. E o que ele diz, doutor, o que eu sinto é o seguinte, é que depois as pessoas não reclamam que a comida está sem sabor, porque a gente exagera. A comida fica do mesmo jeito, né? Fica boa, gostosa, porque o sal é de fato um excelente tempero. E se você tira primeiro não consegue. Se você tira... Nossa, a comida fica com gosto de nada, né? Tem uma paciente da gente que disse, a vida fica sem gosto. café da manhã, almoço e jantar na minha casa é a mesma coisa. Como assim? Porque não tem sal, ela pode botar o que quiser, como se eu estivesse comendo... É triste. Né? Então, e a gente já sabe, estudo mostra que não é uma coisa benéfica, né? Na verdade. Você também não pode tirar todo o sal, né? Doutora, em relação à elevação da pressão arterial, está diretamente ligada ao IMC, o índice de massa corporal, e à obesidade, certo? Eu queria entrar num tema um tanto quanto polêmico aqui e queria que a senhora falasse da relação do padrão magro, do sobrepeso e da qualidade de saúde do indivíduo. Realmente foi polêmico. Então, assim, eu não acredito em nada que seja, como é que posso dizer, que é taxado, que, entendeu? Assim, então, eu acho que até que custo a gente consegue um padrão, como você falou aí, magro. Por exemplo, o uso de suplementos, né, também aumenta a pressão. Tem vários suplementos mostrando aí que... Então, às vezes, eu estou fazendo uso de várias coisas para ir para uma academia, para malhar, né, e que estão aumentando a minha pressão e eu tenho um padrão que... então, assim, eu acredito muito em qualidade de vida. Né, em qualidade de vida. E é isso que o Ministério da Saúde fala pra gente. Pra você ter uma ideia, eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco, já tem muitos anos, não vou dizer quanto tempo, mas quando eu decidi fazer nutrição lá, ela era considerada a melhor universidade de nutrição do Brasil.
Né? E eu saí nutricionista e prescrevia nas minhas dietas, que a gente hoje não chama prescrição, a gente hoje não chama dieta, hoje é plano de cuidado, que a gente quer estar mais perto do paciente. Mas eu prescrevia lá nas minhas dietas barra de cereal, pão integral, né? Eram as prescrições que a gente fazia. Então, hoje em dia eu não faço isso mais. Por quê? Porque a gente não pensa só na questão do IMC. Eu não quero só o paciente magro. Eu quero o paciente que, na verdade, seja saudável. Exato. Entendeu? Então, quando o meu idoso chega para mim e diz assim, eu queria comer um pão, eu não vou indicar para ele aquele pão integral que está lá no supermercado, né, embalado, industrializado. Eu vou dizer a ele, vai na padaria mais perto da sua casa e compra o pãozinho lá, que no outro dia vai estar duro. Mas esse pão aí é muito mais saudável do que aquele pão que está lá. Entendeu? Então, assim, o meu foco não é a questão do peso. O meu foco é a qualidade de vida do paciente. É óbvio que a qualidade de vida do paciente também traz o paciente para um peso mais... Né? E o peso não é só a alimentação, né? Envolve também a questão da atividade física, que a gente orienta muito ao paciente, por exemplo, que não é só a atividade física de academia, de um esporte, mas também uma prática corporal, né? Que às vezes, eu falo isso para os pacientes lá quando a gente está fazendo os questionários no centro de pesquisa, mas a senhora, no seu trabalho, vai como? Não, eu vou caminhando. E a senhora caminha quanto? Não, eu caminho, sei lá, 2 quilômetros. É uma atividade física, é uma prática corporal. Incentivar ela, desce um ponto antes, anda um pouquinho mais, né? Então, assim, eu acredito muito em qualidade de vida, né? Eu não acredito em padrão estético. E se eu não estou tirando... algumas pessoas necessitam de suplemento, né? Algumas pessoas necessitam, né? Tem os atletas, tem várias, né? Então, assim, mas para a população em geral, né? O foco não pode ser o peso. Sim. O foco tem que ser a qualidade de vida. O peso é consequência, né? De uma mudança de estilo de vida, de uma alimentação saudável, de uma prática de atividade física e outras coisas mais. Perfeito. A gente falar um pouco agora sobre a questão do medicamento, né? Existe aquele paciente que só toma o medicamento quando se sente mal e não faz uso regular. Também existe o outro que tomou o medicamento uma vez na emergência e comprou para quando se sentir mal tomar. E ainda tem os que tomam remédio porque um amigo indicou, disse que era bom. Dá o vizinho. E o que dizer para essas pessoas? Olha, isso é uma coisa comum até demais, né? Eu recentemente até publiquei lá no meu Instagram um alerta com relação ao uso de um medicamento que as pessoas têm em casa, chamada Captopril, ouviu falar nisso já, né? Um remédio extraordinário, né? Foi o primeiro medicamento desse grupo dos chamados inibidores da ECA. Mas é um remédio que tem uma vida curta de 2 horas. Quer dizer, ele se presta para uma urgência ou uma emergência da pressão arterial, que não é a pessoa brigou em casa com o marido ou o marido com a mulher e a pressão foi para 15, 16, 18. Isso não é crise hipertensiva. Crise hipertensiva é uma pressão alta acompanhada de sintomas, um pé de força no braço, tem uma dor no peito forte, tem uma falta de ar repentina, né? Que pode ser um infarto, pode ser um edema agudo, pode ser um acidente vascular cerebral. Então, esse medicamento, numa urgência, ele pode ser muito útil. Agora, em casa, nem pensar. Porque o risco não é... O risco é uma hipotensão, né? E as pessoas fazem isso. De vez em quando eu digo, dispense, joga fora isso, despreze, porque esse remédio não serve. Agora, o tratamento da hipertensão é um tratamento ainda feito diariamente. Eu digo ainda feito, porque essa semana a gente trabalha muito com pesquisa lá no centro e a gente está pesquisando uma molécula que é chamada inclisiran, foi até liberado recentemente pela Anvisa para uso já clínico. Ele reduz o LDL colesterol, você toma uma injeção semanal, olha que coisa extraordinária. Semestral. Semestral, perdão. 6 meses. 6 meses. É como uma vacina, você vem, toma uma injeção aqui, com 3 meses faz um reforço e depois o resto da vida a cada 6 meses. Isso com LDL colesterol. Com a hipertensão, saiu essa semana o remédio, acho que é Zilebesiran, se não me engano o nome. Mesma coisa, é um estudo fase 1 ainda, mas você faz uma ampola que demora 6 meses o tratamento da hipertensão. Então o futuro vai apontar nesse caminho, né? Agora, por enquanto, a gente não tem nenhum remédio que possa ser tomado de vez em quando, nem dia sim, dia não.
todos os remédios que a gente tem disponíveis para tratar a hipertensão, quando bem diagnosticada, deve ser de uso diário e na hora combinada com o médico. Antigamente, a gente até tinha dúvida se era para usar de manhã ou de noite. Um estudo também recente mostrou que é independente, pode usar de manhã ou de noite. Eu não costumo usar para tratar o hipertenso as pessoas que tomam diurético, o mais comum no sistema público de saúde, que é a hidroclorotiazida. Eu não costumo usar de noite, porque vai trazer incômodo a pessoa levantar para fazer xixi, porque de início o remédio dá essa ação. Então, tomar todos os dias e nas horas combinadas, sabendo que se não toma, não, mas eu acordei hoje e a minha pressão deu 13, eu acho que eu não devo tomar. Tome, né? Não tem nada disso. Eu acordei hoje e quando eu fui medir deu 16, vou tomar 2 comprimidos. Não faça isso, né? O remédio deve ser prescrito pelo médico e tomado da forma... Esse autodiagnóstico é muito perigoso, né? É muito perigoso isso. Em relação à questão da alimentação, tem gente que pensa, não, tem que tomar o medicamento antes, tem que tomar o medicamento depois, fica com essa neura, né? O que é que vocês, falam? Tem alguma regra, algo do tipo? Lá no Centro de Pesquisa a gente tem uma regra que a gente segue: assistência farmacêutica. Né? Os pacientes no centro, eles são atendidos pelo profissional médico e eles são encaminhados com a prescrição para o pessoal da farmácia. Então a gente tem, né, a sala de medicação com o pessoal da farmácia, a liga também, né, os alunos estão lá com a gente e eles sim organizam toda a questão, né, da prescrição que foi feita, o horário melhor de tomar, né, esse olhar. A gente, por exemplo, às vezes o paciente vai para o médico cardiologista, mas às vezes ele toma um remédio para osteoporose, ele toma um remédio para, para enxaqueca, ele toma. Então, assim, os meninos têm condições de olhar isso aqui e ver qual interage com qual, aquele que pode ser tomado com água, aquele que deve ser em jejum, né? Então, assim, eles fazem toda essa orientação, né? E o paciente sai orientado. Então, eu acho que é alguma coisa incrível. Eu sou apaixonada pela assistência farmacêutica, né? Porque se o paciente entende o que está tomando, de que forma deve tomar, ele adere melhor ao tratamento. A gente melhora a adesão. Né? E quando a gente melhora a adesão, a gente tem um impacto na redução da pressão, né? Que é alguma coisa... Então, eu acho que a gente precisa... O Dr. Marcos tem uma frase lá no centro que ele fala assim: cada macaco no seu galho. Né? Então, assim, a gente se respeita, a gente se entende, né? Entende a importância de cada um, né? E aí a gente, na verdade, quem ganha é o paciente. O maior beneficiado, né, na verdade, é o paciente. Legal. Porque isso é verdade, existe. Né? Então, existe medicamento que deve ser tomado à noite. Né? Então, a gente tem medicamento que a absorção dele se dá... Então, mas os meninos fazem esse tipo de orientação. Né? Então, gente, pra gente ir finalizando aqui, eu queria que vocês comentassem mais sobre o centro de pesquisa, né, que é tão importante para não só para Alagoas, mas vou dizer para o Brasil. Né? Acho que vocês poderiam finalizar deixando esse comentário aí. Olha, eu diria o seguinte: para muita gente o centro de pesquisa é uma coisa nova. Tem gente na instituição que não conhece o centro de pesquisa. A gente trabalha com pesquisa clínica desde o século passado. Eu, como pesquisador principal, minha filha nem era ainda formada, eu já trabalhava. Há 25 anos que a gente trabalha com essa atividade. E há 7 anos, né, que a gente recebeu um convite aqui do professor Douglas, eu tinha desistido já porque estava cansado de trazer essa atividade aqui para o centro. E foi uma ideia, eu acho que extraordinária. Era tudo que eu queria, no local onde eu me sentisse apoiado, onde eu recebesse da instituição tudo aquilo que eu sonhava um dia ter. Você vê que até um espaço lindo, mas não é só isso não. É toda a questão estrutural, porque hoje o centro de pesquisa ele está envolvido com projetos que são financiados pela indústria, muitos projetos ambiciosos, como eu acabei de falar para vocês aqui, né? E estamos também envolvidos numa área que antes de começar aqui eu tratava com o Pedro, né? Sim. Que é a questão dos projetos acadêmicos, né? Que a gente também está em desenvolvimento. Então, eu acho que a gente está construindo alguma coisa que o futuro vai, de fato, contar de uma forma bem expressiva o que significou para a instituição a chegada da pesquisa clínica.
Mas eu queria que a minha filha Annelise, que é mais encantada do que eu, Não, eu acredito. dissesse para ela. É exatamente isso aí, mas assim, a única coisa que eu queria complementar é que o Centro de Pesquisa é um espaço aberto, né? Na verdade é um espaço aberto, o que a gente quer realmente é que aquela casa ali seja preenchida, né? Então o que a gente gosta quando a gente chega lá e tem vários alunos, tem os professores, né? Todo mundo trabalhando em prol realmente da ciência, né? Então acho que isso é uma coisa extremamente importante, né? Que cada vez mais a gente possa conhecer. Então hoje a gente tem as ligas atuando lá dentro, né? Vários professores de vários cursos, né? Um programa de controle ao tabagismo, né? Hoje vocês estão falando de hipertensão, acho que é alguma coisa muito importante, né? Aquele paciente que fuma, né? A gente conseguiu que a Secretaria, né, Municipal, a gente hoje é referência também, né, para o abandono do tabaco. Então, né, os pacientes podem procurar a gente. O Centro de Pesquisa é um espaço aberto. Né? E depois, gratidão ao Centro Universitário SESMAC, que acreditou, né, verdadeiramente na pessoa do professor Douglas, que eu acho que é alguém que olha o futuro. Né? Eu olho o professor Douglas assim, eu vejo que ele vislumbra o futuro. Né? Então, assim, ele acreditou e a gente era alguma coisa muito pequena e hoje em dia, né, a gente chegou assim, onde a gente nem imaginava chegar, mas apoiados, sempre trabalhando como equipe, né? Então, assim, lá não tem a Annelise que coordena, o Dr. Marcos que é o investidor, não, lá, né, a gente é um centro aberto, né, para o Centro Universitário SESMAC e também, né, hoje a gente recebe, né, profissionais lá do Hospital do Coração, né, os meninos da residência médica, já recebeu aluno da UFAL, né, então, assim, a gente é um espaço aberto. Vamos receber alunos Estrangeiros, também, que estão vindo aí para fazer, né, um espaço. Então, que os professores, discentes, docentes saibam que a gente é um espaço aberto. Gente, muito legal. Então, parabéns aí pelo projeto de vocês. Com certeza vai gerar muitos frutos. Tá bom? Já gera e vai continuar gerando, e é isso, né, Ed? A gente agradece por vocês abdicarem um pouco do tempo de vocês para estar aqui nessa manhã, tendo uma conversa com a gente, e não só com a gente, mas com esse pessoal que vai estar assistindo, que é, de certa forma, uma semente que a gente está plantando muito importante, né, para o futuro, que é essa informação de uma nova forma, que seria com o podcast. Então, acho que é importante também deixar para a comunidade que a gente tem muitos trabalhos de pesquisa, onde a gente realmente está pesquisando alguns fármacos, mas a gente tem muitos programas de acompanhamento. Então, né, assim, aqueles pacientes que são hipertensos, que são diabéticos, né? Então, alguns programas que querem, né, estar tendo um acompanhamento, né, podem também procurar o Centro de Pesquisa. Agradecer aos patrocinadores, Restaurante Café Brasil, melhor empadão de frango da região. O Espaço Vida, se você se formou, está procurando sala para atender, entre em contato, que eles oferecem um espaço muito legal. E o Ronin, nosso design gráfico. Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. E abraço.